Olha só, excludente de licitude para agentes que matem em serviço e facilitação de porte de armas são promessas de campanha que Bolsonaro quer muito cumprir. Ele já tentou por decreto, já tentou com o pacote anticrime, e agora esses projetos estão na lista de prioridades, naquela lista de prioridades que a gente falou no início do programa. Ilona, com a força atual do Bolsonaro no Congresso, esses itens podem passar? Que consequências esses projetos podem ter, na tua opinião? Olha, infelizmente, eu acho que tem mais chance agora, em especial na Câmara, do que no Senado, mas, enfim, eu acho, mais chance de passar. E, para mim, enfim, é um desvio total de foco da atenção de uma agenda de segurança pública que a gente precisa tanto nesse país, e que foi bandeira, inclusive, da eleição, como foi a corrupção. Então, eu diria que são duas propostas bastante complicadas para o país que a gente vive sem nenhuma justificativa técnica, ao contrário. A gente tem aí, né, somos há décadas o país com o maior número de homicídios, número absoluto, por armas de fogo do planeta. A gente sabe, as pesquisas demonstram que quanto mais armas em circulação, mais morte por armas de fogo. Então, nesse momento, liberar porte, quer dizer, as pessoas poderem andar armadas na rua, é algo, honestamente, que não é somente irresponsável, acho que é algo, querer colocar realmente lenha na fogueira, querer ver o país um país mais violento. E aí, óbvio que se a gente pega dificuldade para policial fazer o seu trabalho, enfim, imagina você reagindo, um policial reagindo a uma ocorrência e não sabendo quem está armado, seja num bar, seja num restaurante, enfim, e aí você vê não só potencial de ter muito civil no fogo cruzado, como ter, num país que já acontece muito, justiça com as próprias mãos. Então, para mim, é um terror para o Estado Democrático de Direito, a gente não deveria estar colocando essa pauta na agenda. A pauta do excludente de licitude, idem, eu quero ouvir o general, porque eu sei que eu até já conversei com os generais sobre esta motivação em relação às operações de garantia de lei e de ordem, mas, honestamente, eu acho um instituto que hoje já tem previsão na lei, quer dizer, se um policial ou um militar mata, ele já vai estar, se foi, obviamente, em legítima defesa, o excludente de licitude ele já existe, e se você coloca uma camada onde nem a investigação, nem o inquérito pode ser feito, a gente está simplesmente também num país com a letalidade policial que o Brasil tem, cerca de 6 mil mortes por policiais por ano, algo, novamente, não deveria estar sendo discutido no âmbito democrático, né? Todos têm que estar sob a lei, em especial os agentes da lei. Eles precisam ter respaldo para poder, sim, usar força quando necessário, mas somente e se quando necessário. E, obviamente, isso tem que estar documentado, tem que estar comprovado, porque senão a gente está abrindo aí, vou dar um exemplo, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, com as milícias, a gente sabe que há profissionais da segurança pública como milicianos. Hoje a gente já sabe que a impunidade é a máxima, tanto dos crimes violentos quanto das mortes por policiais, quando elas, enfim, não são nem investigadas para saber se todas foram devidamente dentro do devido processo legal ou não. E quando isso acontece, quer dizer, quantos outros assassinatos podem estar sendo colocados aí na conta de excludente de licitude por grupos criminosos? Enfim, acho que é uma porta perigosíssima e a gente tem que cobrar aí do Congresso que tenha responsabilidade, que eu acho que não vai ser simples nesse momento, mas que são pautas tristes e que contribuem para a insegurança e, para mim, para a questão, honestamente, que beira aí uma ruptura democrática. Se essas pautas avançam, isso fica muito mais próximo, se for a intenção de que aconteça. General, o senhor disse que apoiou esse governo antes do governo começar, fez parte do governo durante 6 meses, e essas são promessas de campanha do atual governo. E, ao mesmo tempo, o senhor disse que está aqui por 3 razões. Uma delas é o medo de que esse fanatismo, esse país dividido, acabe descambando para a violência. O senhor concorda com esses projetos? Olha, eu vou falar primeiro, então, sobre o problema de armas, né? Da parte de aquisição, né? Aquisição, registro, posse, porte, são coisas distintas, né? Você não pode ter uma ideia eu não concordo que o número de armas de fogo ele corresponde ao aumento do crime com armas de fogo.
Porque você tem países que têm um grande número de armas de fogo e você não tem o índice de crime que nós temos aqui com armas de fogo. Então, o problema, a nossa desorganização de segurança pública, ela é muito mais profunda do que isso, né? Então, você tem uma quantidade imensa de armas fora de controle, por exemplo, na mão de crime organizado, milícias, né? Agora tem o fenômeno das milícias, é uma coisa muito séria, né? Então, assim como era o crime organizado, mas agora a milícia está meio que superando ali, ou está se associando, e vai acabar tendo uma associação mais nefasta ainda dessas duas, do tráfico com as milícias. Então, o problema de arma de fogo, isso aí, a aquisição, você pode até regular, a aquisição tem que ser regulada, né? Ela foi regulada, ela está tentando ser regulada aí com uma flexibilidade imensa. Isso aí tem que ser discutido. Por quê? Porque você não pode fazer essa flexibilidade e dar a posse ou dar o porte. É completamente diferente a aquisição do porte. A aquisição, você compra lá, o direito seu individual de compra e vai guardar na sua casa e também depende de condições, de uma série de condições que você tem que apresentar, você não pode liberar. O outro problema é o porte. O porte é uma coisa muito séria. A pessoa, para andar armado em público, é uma coisa que é muito complicado. Então, tem que ser muito restritivo isso aí. Existem já algumas restrições, né? São várias restrições. Agora está havendo mais flexibilização. Eu acho que isso daí não pode ser feito sem controle. O próprio Exército andou fazendo mecanismos de controle e de rastreamento, porque o problema de controle não é só controle, é rastreamento de armas e munições. Porque você pode ter, liberando a compra de munição, por exemplo, para 5 mil tiros, coisa assim, você pode ter tráfego, você pode facilitar o tráfego de munição se você não tiver um sistema de rastreamento. Então, a coisa é muito complexa, você fazer uma liberação quando você não tem um sistema bom de controle nem de rastreamento. 2 portarias que tinham sido feitas pelo Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados, elas foram anuladas, né? Isso aí é ruim, porque o Exército, aquele departamento, é absolutamente técnico. Ele fez aquilo sem nenhum interesse político. Ali não tem interesse político dentro do Exército, é um órgão técnico. Então, ele propôs um mecanismo de controle e um mecanismo de rastreamento. Isso aí foi anulado. Então, não é só você liberar. Outro absurdo, isso não tem nada a ver com segurança pública. O desastre da nossa segurança pública por outros motivos. Você facilitar o armamento da população, achando que isso aí vai melhorar a segurança pública, é absurdo. Aí sim eu concordo que vai aumentar a violência. O cara, ele imagina que agora ele é um agente de segurança pública. Pô, peraí, tá louco? Não é. A política de segurança pública é obrigação governamental. Então, você não pode ter essa ideia de que vai armar o pessoal, facilitar porque vai melhorar a segurança pública. É mentira, é absurdo. E o outro maior absurdo ainda é quando você acha que todo mundo armado é uma opção política também. Aí nós desviamos total, né? Então, isso aí que eu acho do problema do armamento. O problema da excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude significa você tomou uma ação qualquer e não há crime, em hipótese alguma há crime naquela ação, porque você tem o excludente de ilicitude, está excluído qualquer ilícito, já a priori, né? Você tem na legislação quatro excludentes de ilicitude clássicas, que vêm aí na história do Brasil toda, que é a legítima defesa, e todo mundo tem o direito de se defender, ou de defender outra pessoa, até a legítima defesa de outra pessoa. O estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Você já tem essas excludentes de ilicitude. Agora, você criar uma situação de excludente para as ações de GLO, tá? O que acontece? Você simplesmente está considerando que não existe crime, que nenhum agente vai fazer a coisa errada, que nenhum agente vai fazer a coisa mal intencionada.
que ninguém vai usar a violência, não é só de matar, não, de usar a violência ou de fazer outras infrações penais durante a ação. Então, isso aí é uma coisa complicada. Eu já tive envolvido em muito conflito, todo mundo sabe, aí passei 5 anos em ambiente de conflito. Você tem outros mecanismos para evitar que erros do agente policial, do agente militar, né? Você tem que melhorar muito o treinamento, melhorar a qualificação, melhorar uma série de coisas, melhorar o suporte legal, né? Agora, você simplesmente dá, a priori, uma exclusão total, eu acho que não é o caso. É curioso que quando eu ouço o general falando, e a Ilona também, eu concordo com tudo que a Ilona falou e concordo com boa parte do que o general falou também. Aliás, eu fico até. A gente até fica aqui se perguntando como é que o senhor virou ministro do Bolsonaro em algum momento, né? É curioso, é bastante curioso. Mas, assim, os argumentos que as pessoas que defendem essas agendas dão, eles vendem como se o Brasil fosse o Canadá, onde a Ilona está agora, né? Que assim, todo mundo fosse respeitar a lei, que as pessoas fossem super conscientes, que o índice de criminalidade fosse baixíssimo. E, ao mesmo tempo, na hora de vender esse projeto de uma forma mais populista, eles vendem da maneira que o general está recriminando essa venda. Ou seja, o Bolsonaro algumas vezes já deu a entender que uma população armada não deixaria o governador de São Paulo fazer X ou Y. Ou seja, é o que o general falou do uso político dessa posse de armas, né? Que não é um porte, mas é um posse. A gente fala como se o brasileiro médio fosse entender a diferença de posse e porte, quando a gente tem um país com um déficit de educação gigante, grandíssimo, um país que não consegue agir com uma logística simples num caso de uma pandemia, ou consegue verificar se o cara está dirigindo com uma carteira de motorista vencido ou não. Como é que a gente vai ver se quem está usando, confundindo porte com posse? O que vocês acham disso, Marilise e Fábio? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Quer falar primeiro, Marilise? Você pediu aí. Vou falar. Gente, eu tô com obra aqui em casa. Se ficar ruim, aí vocês falam. Mas tá uma epidemia de obras depois, agora que diminuiu um pouco o isolamento. Na verdade, Marilise, não tá uma epidemia de obra, que assim, como a gente está mais tempo em casa, a gente tem ouvido mais obras. As obras são as mesmas. Mas como a gente está em casa, tipo, meu estúdio aqui na minha casa também, meu vizinho que já fez as 3 obras durante a pandemia, eu fiquei enlouquecido, eu falei, coitado, eu não tô saindo de casa, o problema sou eu. Fazer um parênteses então, nessa questão política, eu acho que não é só isso. As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e começaram a se incomodar com os problemas que antes deixava de lado. E aí começaram a realmente falar, não, eu preciso arrumar isso daqui. E agora, enfim, tem pelo menos umas 3 obras acontecendo aqui ao meu redor. E para a gente voltar para o nosso assunto, imagina se fosse um vizinho armado, Marilise. Olha que coisa. Exatamente. Isso que você falou, só para completar, não só Bolsonaro usa essa tese de que uma população armada é uma população mais protegida, como os filhos dele, os defensores dele. E tem um caso que aconteceu no passado que foi um grande escândalo, que é um deputado do PSL, acho que Trutches o nome. Esse deputado, ele forjou um atentado contra o carro dele em fevereiro do ano passado, e depois, numa investigação da Polícia Federal, com 300 páginas de relatório, chegaram à conclusão que, na verdade, isso tudo, inclusive, conseguiram rastrearam pelo GPS, viram que o carro estava parado numa estrada aí, num lugar ermo e tal, e viram que o deputado, tinha forjado essa história toda. Ele chegou a ser preso em dezembro do ano passado. Então, assim, até respondendo aquilo que você perguntou para a Ilana, né, se isso tem condição de passar aí no Congresso, a gente tem uma bancada da bala tão forte que tem deputados que são capazes de cometer atos ilícitos desse jeito aí, de forjar uma situação dessa.
É muito complicado, gente. A gente vive num país que você mesmo falou, tem um déficit de educação. O brasileiro não sabe dar seta no trânsito, sabe? Vai respeitar o fato de essa diferença de ter posse e porte? A gente sabe que não. A gente vê, inclusive, quantos acidentes domésticos que acontecem por conta da presença de arma em casa. No caso recente, no ano passado, uma adolescente que foi morta porque a filha de uma pessoa que tinha uma coleção de armas acabou atirando, não se sabe ainda se acidentalmente ou se, né, de propósito, contra essa garota. Então, assim, eu acho inacreditável um país como o Brasil, que tem tantos problemas para serem resolvidos, a gente ter como prioridade de um governo essa discussão. A gente está aqui gastando esse tempo, né, nesse programa, discutindo flexibilização de arma. Ô Marilis. Oi, pode falar. Fala. Esse deputado que você cita chama Loester Trutis. Ele é do PSL do Mato Grosso do Sul. Ele criou um negócio chamado Frente Parlamentar Armamentista, porque ele achava que a Frente pela Segurança Pública, que é conhecida informalmente como Bancada da Bala, não era suficientemente enfática na defesa das armas, então ele criou uma nova frente chamada Frente Parlamentar Armamentista, que aí o objetivo é mesmo defender as armas. E esse deputado, ele é um pouco folclórico, ele criou também uma camiseta... Não só folclórico, criminoso, né? Sim, mas tem um aspecto folclórico nele também. Ele criou uma camiseta, que é uma camiseta amarela, igualzinha a que o Bolsonaro estava usando no dia da facada, e ali na altura do umbigo, essa camiseta tem um risquinho vermelho ali, como se fosse o local da facada. E aí ele vende essas camisetas um pouco para a base do Bolsonaro, a base conservadora, um negócio de extremo mau gosto. Agora, sobre essa questão das armas, queria colocar 2 pontos rapidamente. Isso que o Bolsonaro fala, de que armar a população é importante contra a tirania do governo ou para manter a população livre, ele falou isso naquela malfadada reunião de abril do ano passado, aquela, né, em que o Weintraub fala que queria prender o pessoal do Supremo e tudo mais. Ele fala isso. A inspiração disso é a segunda emenda dos Estados Unidos, a segunda emenda americana, que fala do direito de portar armas e de ter milícias contra a opressão do Estado. O problema é que aquela emenda americana, ela foi criada no século XVIII, quando havia uma questão realmente, né, sobre se o Estado ia ser um Estado tirânico ou não. A democracia americana estava muito ainda, não estava consolidada. Então, naquele momento, essa emenda foi criada e o Bolsonaro e seus aliados usam essa emenda, se inspiram nessa emenda como argumento. E um outro ponto que eu queria mencionar também é isso que acho que o Tabet falou, que é essa confusão de legislações ou esses jeitinhos que vão sendo adotados para que as pessoas possam portar armas. Então, 2 pontos que o Bolsonaro conseguiu aprovar no seu governo, aparentemente são menores, mas eles abrem brecha para um maior porte de armas. Então, na questão de propriedade rural, por exemplo, antigamente você podia ter arma na casa, na propriedade rural. Ele expandiu esse conceito para a propriedade inteira. Então, a casa, numa propriedade rural, vira a propriedade inteira. A pessoa pode ter a arma em qualquer ponto da sua propriedade rural. E, além disso, ele também mudou a legislação para permitir que tem aquela categoria que são os CACs, né, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, para permitir que essas pessoas possam levar a arma carregada no carro quando vão em direção, por exemplo, a um clube de tiro ou uma feira de armas, ou vão caçar alguma coisa. Nessa situação, a pessoa pode ter a arma carregada. Agora, como é que você fiscaliza isso, né? Quer dizer, a pessoa está indo em qualquer lugar com a arma carregada, ela vai dizer, não, eu estou indo no meu clube de tiro, eu posso. Então, isso é um exemplo de uma brecha que se abre para que a posse acabe virando porte, para que você amplie as situações de porte de arma. Posso só esclarecer aqui, acho que 2 questões, acho que tem um ponto que acho que é importante tocar. Quando eu falo sobre mais armas em circulação e mais mortes, não sou eu que estou falando, são estudos. Então, só para deixar claro que não é minha opinião, não. E que eu também, obviamente, não sou contra a lei de que permite hoje posse de armas, desde que você cumpra os requisitos. O que eu defendo é uma regulação responsável. E aí, pegando o ponto do Fábio, a regulação pouca
que a gente conseguiu avançar com a lei de 2003, que mal saiu do papel, tem sido destruída, e não só por projetos de lei, na maior parte por decretos e portarias, que inclusive estão, enfim, sendo contestadas no STF. Nós somos amigos de algumas ações, amigos curiae, amigos da corte, em algumas dessas ações, porque elas não passaram pelo processo legislativo e criam, na verdade, esse descontrole, porque, de um lado, você aumenta aí os benefícios para essa categoria que o Fábio fala, dos CAC, que são aí parte da base leal, sem nenhuma capacidade de fiscalização, e tira ainda do Exército o pouco que estava se tentando avançar nessa seara. Para ter uma ideia, atiradores esportivos hoje podem comprar, antes eram 16 armas, hoje são 60 armas, aumentou o tipo de calibre que você pode comprar, e 180 mil munições por ano, e você ainda pode fabricar a sua munição. Então, vai aí muito contra o que a lei diz, que a gente precisa conseguir ter sistemas melhores. A gente não tem sistemas hoje que conversam na Polícia Federal e no Exército, um Banco Nacional Balístico que possa estar fazendo aí frente nas investigações de crimes violentos com armas de fogo, marcação de munições, todas essas agendas fundamentais para a diminuição do crime violento e do crime organizado no Brasil estão sendo jogadas por água abaixo. Então, não só armas não é agenda de segurança pública, como o general está dizendo, como o pouco que foi feito para melhorar a segurança pública está sendo desconstruído. Isso é muito grave. Quando pega a questão da incitação da violência, basta a gente olhar ali o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, há pouco tempo, com o mesmo discurso que está sendo feito no Brasil. Fraude eleitoral, militantes da minha base venham defender aqui a democracia, o governo legítimo, e a gente viu no que deu num país com muita capacidade maior do que o Brasil, de fazer aí os freios e contrapesos no sistema democrático, tá? E aí me parece muito mais caminho de Venezuela, que a gente está seguindo, e eu vi também, pessoalmente, em 2004, eu vi a formação das milícias cidadãs pelo Chaves, eu vi treinamento em praça pública, que é algo que eu nunca imaginei, enfim, é bizarro, né? E a gente está vendo esse mesmo tipo de discurso e movimento no Brasil. Então, isso é muito grave. E qualquer país, para falar do Canadá ou países desenvolvidos, todos eles têm uma regulação fortíssima de armas. Mesmo aí nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem estados onde é mais permissivo, são alguns estados, e são, na verdade, os estados com o maior número de homicídios e crimes e suicídios com armas do mundo desenvolvido. Então, tem sim relação, e não quer dizer que a gente não possa ou queira, enfim, dizer que não pode possuir, mas a relação ela é comprovada por estudos, não sou eu que estou dizendo. General. Olha, o que eu vejo é o seguinte, esses assuntos aí, eles precisam ser muito mais aprofundados, porque o Estado brasileiro, ele não tem condição nem de regular, nem de controlar, nem de rastrear as armas legalizadas, compradas pelos cidadãos, pelos cidadãos, e nem aquelas que estão na mão do crime. Então, é um Estado que não tem essa capacidade, nem de acompanhar um, nem de acompanhar outro. A evolução, por exemplo, das milícias armadas, tudo isso daí, tinha que ter muito mais capacidade de reagir, de não deixar, de enfrentar o crime organizado, etc, etc. Então, realmente, o problema do armamento ele não pode ser considerado só sobre esse aspecto. A falta de capacidade do Estado de controlar as armas legalizadas e aquelas que não são legalizadas, a munição que é utilizada legalmente e aquela munição que pode ser dispersada aí em milhares e milhões de cartuchos, né, sem controle. Então, é um assunto que precisa ser muito mais discutido do que politizado da forma como ele está politizado. Então, é isso aí. Outra coisa que eu queria falar sobre essa excludente de ilicitude é o seguinte, os militares, quando entram em GLO, em Garantia da Lei e da Ordem, né, os policiais que trabalham no dia a dia, eles têm sofrido muito até por diversas razões, até por não ter cobertura jurídica, muitas vezes pela má instrução, pelo mau controle, pela má liderança, pela falta de liderança, pela falta de instrução, pela falta de fiscalização. Você tem gente que mesmo dentro de uma
instituição de segurança pública, o sujeito ele é um bandido, vai fazer o quê? Isso aí acontece em qualquer lugar do mundo. Mas você tem que melhorar as corregedorias, você tem que melhorar o apoio jurídico para aquele profissional que está trabalhando. Então, você tem muitas maneiras de apoiar a polícia e apoiar o militar em operação do que assinar um excludente de licitude, e aí o cara pode não ter mais risco nenhum. Em compensação, você está eliminando princípios básicos, porque quando você comete uma atitude qualquer, mesmo no seu campo profissional, não tem problema nenhum se você fizer inquérito. Agora, você deixa o soldado, lá, o cabo, o sargento, o tenente, seja lá quem for, você deixa ele sem cobertura, ele tem que tirar dinheiro do bolso para fazer a defesa dele na auditoria. Então, você tem problemas graves. É muito mais fácil, ou muito melhor, você seguir os princípios e melhorar essa estrutura do que simplesmente assinar uma declaração para fazer o quê? De excludente de licitude. E a gente não vê ninguém falando na melhoria das condições de trabalho do militar. Isso aí, não interessa profissionalizar as forças e valorizar da forma certa, interessa usar como margem de manobra massa eleitoral, e essa manipulação aí que está sendo feita, que é muito ruim para as forças que precisam ser valorizadas e profissionalizadas no Brasil, como em qualquer outro país, né?